Hoje realmente é um dia muito especial. Estamos falando aí sobre vendas, estamos refletindo nessa hashtag aí, né, que somos todos vendedores, e realmente somos. Em cada tarefa que nós realizamos no nosso dia a dia, inclusive nós que trabalhamos na área administrativa, né, quando estamos lá fazendo tarefas no RH ou na contabilidade, né, Leuzi? Somos também vendedores, né? Precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça. Mas a gente sabe que onde é que as coisas acontecem de verdade? Cara a cara lá com o cliente. Aonde que é, pessoal? Aonde que é? Na loja, né? Lá no dia a dia da operação é que que o cliente está vendo lá o show acontecer. E por isso eu quero convidar para o palco agora a pessoa que dirige essa engrenagem, que é a operação do Extrabom. Aislan, venha para o palco. A abertura dessa convenção 2017, ela foi muito inspiradora, sabe, Luiz? Porque a própria história da empresa, ela gera isso em cada colaborador, né? A história do Coutinho, tudo isso foi resgatado aqui, né? Que é nostálgico e traz para a gente força. A exemplo de... Isso retratou a história de muitos aqui, né? Porque isso é compartilhado, inclusive. Esse sonho que nasceu lá atrás com o pai de vocês, e com a mãe de vocês, e com as mãos e os braços de vocês nesse trabalho, nós também compartilhamos com vocês. E é por isso que hoje nós temos a empresa que nós temos. Isso dá força para que a gente olhe para frente e continue sonhando, né? Porque sonhar faz parte da vida, pessoal. Mas precisa realizar, né? E a gente vem realizando muitas coisas, mas a gente continua também sonhando muito. E a gente pode até dizer aqui que, quando essa empresa foi construída, nós somos convidados para sonhar juntos, né? Porque, à medida que a empresa foi crescendo, né, as pessoas foram sendo agregadas nessa empresa, a gente passou a viver esse mesmo sonho. Isso é bom porque você vê pessoas diferentes, como nós, nessa sala, por exemplo, hoje, nesse ambiente, nós temos acima de 400 pessoas que têm jeitos diferentes. Mas a vida é assim. E o mais bonito disso é que, quando você sonha e divide o mesmo sonho, essas diferenças elas nos ajudam a chegar mais rápido, onde a gente precisa e onde a gente deseja. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre isso. Se eu for redundante, vocês me perdoem já, né? E não tenho nem a pretensão de ser reconhecido como um palestrante, que eu não sou. Mas esse assunto, eu sou muito apaixonado com ele, e é a vida de vocês, inclusive, no dia a dia de loja. Então, a gente vai se ver aqui muito falando daquilo que a gente faz no chão de loja e dos projetos também. E vai ser muito interessante. A hora da virada, pessoal, como o Luiz falou aqui, é o nosso grande desafio. Aquilo que a gente fez até aqui foi muito bom e nos trouxe até aqui. E foi alicerce para muitas vitórias, conquistas. Mas precisa fazer mais e melhor. Porque o mundo é assim, a evolução das coisas são assim. Elas exigem, né, a evolução exige das pessoas. Nós precisamos pensar lá na frente. E quando você toma uma atitude e acolhe uma decisão como essa, de a hora da virada, oportunamente, falando aqui para as pessoas que lideram essa empresa, vocês que lidam dia a dia com os colaboradores e também com o cliente, nós vamos absorver esse tema e tirar ele do quadro, do cenário, da parede, e colocar realmente nas nossas atitudes do dia a dia. Porque a vida segue e são esses passos que vão construir realmente essa grande virada. Esse dia ele é especial pela data, como a gente ouviu aqui o Luiz mencionando, é o 7 de setembro, falando do nosso país, falando da terra que a gente vive, né, da onde a nossa família vive.
E também é especial porque nós estamos falando da empresa que a gente tem, da nossa empresa. Essa empresa, vocês são os donos dela, nós somos os donos dessa empresa. E é isso que vai motivar quando você estiver fazendo o seu trabalho no dia a dia. Você é o dono dessa empresa. Você construiu essa empresa, a sua mão também ajudou. Eu falo aqui para a gente que chegou há 3 dias, talvez o Fábio, né, Fábio? 3 dias, bem como para a gente que está há 20 ou mais, né, de 20 anos juntos, construindo essa história, contribuindo com isso, com esse crescimento. Mas agora é a hora da virada. E virar é realmente aceitar isso, reconhecer que a gente precisa, porque tudo de bom que a gente fez até aqui foi muito bom de fato. Mas agora nós vamos virar e vamos fazer as coisas melhores ainda. Com um foco, com um objetivo, bem desenhado, bem alinhado. De fato, como um time, né, como uma equipe, que sabe o que quer, né, sabe para onde vai. E, fundamentalmente, sabe aonde está, porque reconhecer aonde você está e como você está é que vai gerar essa força e esse entendimento com muita clareza para nos levar aonde a gente precisa chegar. Então, essa é a hora da virada, pessoal. E tudo começa com uma caminhada. Uma grande caminhada, ninguém faz uma longa jornada sem antes dar o primeiro passo, né? Isso já aconteceu, né? Inclusive, eu trouxe também essa foto, porque isso fala muito para a gente. Essa foi uma época decisiva. Sem esse dia, sem esse início, não seria possível estar falando aqui para vocês hoje, diante de uma empresa que cresceu, e mais do que cresceu, que quer continuar crescendo. Esse dia foi fundamental. A ideia lá, do seu Mário, né, a ousadia, a coragem, eu posso dizer assim, né, classificar como coragem de... Essa virada aconteceu para ele lá atrás. Inclusive, a gente fala em memória aqui, né, que ele não está conosco mais, mas me permite a família, registrar que isso está interiorizado em cada um de nós aqui. Essa virada, essa guinada que ele deu na vida dele, que transformou a vida dele e da família, e reflete em nós hoje. Se esse homem não tivesse tido essa coragem, nós não estaríamos aqui falando disso hoje. Mas que bom que isso aconteceu, né? Isso mostra que o ser humano é forte, que ele tem poder, e a gente precisa aproveitar disso. Essa história, o Luiz fez aí um flashback e trouxe para a gente, né? A gente está falando de sonho, de realização. Um homem que não sonha, ele está fadado às frustrações, né? Mas um homem que sonha, ele sabe que pode ter as frustrações, mas que muito mais, ele vai construir as coisas com base nos seus sonhos, e ele vai conseguir muitas vitórias. E vitória, pessoal, vencer, estimula. Todo mundo quer ganhar, né? Ganhar é bom demais. É importante vibrar, é importante classificar as vitórias. Não dá para falar de uma empresa dessa sem falar do início, né? Essa loja de Itacibá, o Luiz mencionou aqui os investimentos que a gente vai fazer. Essa loja não é Itacibá? São Mateus, desculpa. Essa loja é São Mateus, essa loja passou por uma... São tantas lojas, Luiz, para de fazer loja, cara, estou até confundindo aqui, 38 lojas daqui a pouco, 50, pô, cara. Pode confundir, né? Então tá bom. Essa é São Mateus, passou por uma grande reforma, inclusive hoje nós temos 2 lojas novas na cidade de São Mateus. Isso traz para a gente, pessoal, essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade gostosa. Por quê? Porque a gente sabe que sonhar junto, construir junto, é possível a gente chegar lá. Eu fiz uma síntese aqui também de um mapa para falar um pouco da Rede Brasil, né, que é uma empresa, são os associados à Nível Brasil. Inclusive, nós temos um representante aqui hoje, né, que já foi citado, que faz parte também desse sonho, dessa construção, dessa estratégia de crescer, de desenvolver. E nós estamos lá no mapa do Brasil. Você pode dizer assim, ó, eu estou no mapa do Brasil com o Extrabom. Nós fazemos parte desse grande negócio. Você colabora com isso.
Certamente, em muitas reuniões a nível Brasil, em São Paulo, Recife, enfim, o nome do Extrabom foi mencionado. E muitas vezes nós fomos visitados para que as pessoas pudessem conhecer o trabalho que vocês fazem, para usar de exemplo e aproveitar, como a gente também faz isso em outras empresas. Ou seja, vocês estão no mapa do Brasil e são classificados como pessoas que têm muita coisa para ensinar, tem muita coisa para passar, tem muita coisa para compartilhar. E esse é um dos maiores objetivos da Rede Brasil, né? É compartilhar e aprender. Essa coisa que motiva o ser humano, né? O aprendizado, ele te motiva, ele traz gás, ele traz energia. São 17 associados na Rede Brasil. Ainda falando em desenvolvimento, não dá para falar de desenvolvimento sem citar o Centro de Distribuição. Ele está entre os mais modernos do Brasil, né? Isso é importante que todos saibam, porque você faz parte dessa empresa. Lá atrás, aquilo que você fez, aquilo que você continua fazendo, contribuiu para a gente fazer isso e continuar crescendo. Aqui tem o tamanho, é gigantesco, a gente fala de 165 mil metros de área quadradas, né? Construída quase 23 mil metros, com a área de expansão, para sustentar o nosso plano de expansão, né? As 38 lojas até 2021. Isso é desenvolver. Luiz falou do e-commerce, né? Esse é uma carinha aqui, certo, Rafael? Rafael está aí, que é o nosso garrão nesse projeto, trabalhando junto com as lojas. Isso é inovar, pessoal. Quando você sonha e você projeta, é indissociável você trabalhar com inovação. Então, é preciso você inovar, é preciso estar sempre pensando na frente. E o Extrabom deu esse passo também importante, inclusive destacado aqui no Estado, com relação a supermercado online. E essa caminhada, ela continua. E superar é a palavra que a gente precisa estar sempre com ela em mente. Porque superação, pessoal, aquilo que você fez ontem, talvez ele não vai servir para hoje, né? Se você quer alcançar resultados diferentes e melhores, você tem que fazer coisas diferentes do que você fez e coisas melhores. Então, é um processo de construção. A superação, ela precisa estar com a gente. Mas nos detalhes, naquilo que você põe a mão, naquilo que você faz, superação é preciso estar no nosso dia a dia. E aí a gente fica imaginando, né? O que é isso? O que é superar? E quando a gente olha para frente, e especialmente nessa convenção, que é uma convenção de vendedores, nós vamos falar um pouquinho aqui de vender. Superar com relação à venda. O sonho de construir uma empresa e de se estabelecer, e supermercado, que é o nosso negócio, essa palavra ela precisa estar na veia da gente. Ela precisa estar, de fato, na nossa cabeça, nas nossas decisões e no nosso dia a dia. E eu estou falando aqui para as pessoas que levam esse time, que conduzem, né, esse time e conduzem essa empresa, que estão no chão de loja. Vender, a gente poderia falar algumas coisas que se assemelham ao discernimento dessa palavra vender, mas eu vou me apegar a uma que vender para mim, eu gosto de fazer, é facilitar a compra. Nós somos responsáveis de facilitar a compra para o cliente. Isso poderia ser uma definição mais fiel dessa palavra vender, do que é vender. É você gerar essa facilidade, é gerar essa comodidade para o cliente. E a importância do cliente nesse negócio. Pessoal, o cliente certamente fazia parte do sonho lá, quando essa empresa começou. Porque não dá para pensar num negócio desse tamanho e numa empresa que a gente quer daqui a 5, 2, 3, 4, 10 anos, sem considerar o cliente. O cliente é fundamental para o nosso negócio. E esse cliente é disputado. Ele não está exclusivamente para nós. Ele existe
ele está à disposição do mercado, ele quer comprar, mas a gente precisa conquistar esse cliente. Por isso que precisa de superação e de muito empenho. Esse cliente que sustenta, inclusive, o nosso sonho. Involuntariamente, nós convidamos todos os clientes a sonhar conosco, porque ele está inteiramente ligado a essa questão de sonhar, de crescer, de desenvolver, de fazer melhor e de vender mais. Sem clientes, não tem venda. E para vender mais, você precisa de mais clientes. Clientes fiéis, eles vão aonde eles se sentem bem. E esse é o grande propósito nosso. Essa grande virada é gerar nos nossos clientes essa credibilidade, é ser reconhecido que no Extrabom ele é importante. Que na nossa empresa nós olhamos para ele. Porque o que vale tudo isso que a gente fez até agora, se a gente não encantar o cliente? Porque a tecnologia, a evolução, pessoal, ela sempre vai existir, sempre existiu, e cada dia ela está mais presente no dia a dia. Mas as pessoas são indispensáveis para o processo de venda, para o processo de negociação, para o processo de encantamento. As máquinas vão continuar evoluindo, cada dia mais rápidas, mais eficientes, mas o ser humano é indispensável para isso. É com gente que nós vamos fazer as lojas venderem mais. É através de vocês, através de cada um de nós aqui, que nós vamos fazer essa empresa vender mais. Porque é através das nossas atitudes. Tudo aquilo que a gente falou de investimento, as paredes, né, a tecnologia, as máquinas, isso é importante. Mas você é indispensável para essa empresa. Você, Jacó, você, Márcio, Eliane, Rosângela, enfim, você é indispensável para esse processo. Porque gente lida com gente. Já viu aquela história, a gente que está muito no chão de loja, quando você recebe um cliente que ele já virou seu amigo, inclusive na loja, né? Ontem nós estávamos em Jardim da Penha, e o cliente contando caos, contando história, falando da relação dele com a loja. Isso é muito gostoso. Você percebe que o cliente ele tem uma relação que vai além dessa coisa de simplesmente comprar e vender. E é isso que a gente quer. É isso que a gente precisa, encantar esse cliente, porque ele é importante para a gente. E aqui a gente fez uma continha para a gente lembrar sempre disso. Essa empresa hoje, se a gente pegar os 3.600 colaboradores, são 3.600 famílias, numa média que existe, como indicativo, nós estamos falando em 14.400 pessoas. Então, toda vez que você atender um cliente, você, com a cabeça de dono dessa empresa, saiba de uma coisa, você está influenciando na vida dessas 14.400 pessoas, diretamente. E uma delas é o seu filho, ou o filho do seu colega, que está do lado. Nós temos o poder de decidir. A nossa decisão influencia no sustento dessas famílias. Eu tenho certeza que, se isso fosse possível, seria uma das grandes realizações do fundador dessa empresa. Mas está sendo vivido aqui pelos que continuaram isso, que é gerar essa distribuição de renda, né, de gerar oportunidade, possibilidades, condições das pessoas que estão aqui de sonharem junto com a empresa. Porque a empresa sonhando e crescendo, as pessoas também crescem junto com ela. O Luiz citou aqui alguns exemplos, né, de quem começou. Nós temos exemplos aqui de gerente de loja que foi menor aprendiz nessa empresa. Nós temos gerente de loja que, na época, era diarista. Era contratado para trabalhar sexta, sábado e domingo. Depois voltava para casa e vinha no serviço só no outro final de semana, que era o grande fluxo de movimento. E hoje estão gerenciando uma loja. Ou seja, a empresa cresceu, mas nós crescemos juntos. Nós criamos as nossas famílias aqui. E imagina o que a gente pode fazer daqui para frente, quando a gente realmente, de fato, entender esse recado, essa mensagem. De que a gente tem o poder de decidir e isso está na nossa mão. Lembre sempre disso. Tem uma frase que
eu acho oportuno falar, que é do São Walton, que ele diz o seguinte: existe apenas um chefe, que é o cliente. Ele pode demitir todos os funcionários da empresa, até o presidente, simplesmente gastando o dinheiro em outro lugar. O que vai diferenciar aonde o cliente vai comprar, pessoal, é essa acolhida, é esse contato humano. Porque alguns atributos como preço, como qualidade da infra, isso são importantes, sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Haja visto que a empresa continua fazendo investimentos para que isso melhore, mas esse contato humano marca as pessoas. Certamente você já ouviu alguém falar, ou já presenciou de alguém falar de um atendimento que marcou ele. O preço se anuncia hoje, amanhã ele já esqueceu. Ele está querendo outro. E se alguém anunciar um preço um centavo menor, ele já fica com aquele na mente. Mas na loja que ele entrou, e ele foi recebido com um bom dia, um sorriso nos olhos, no rosto, ele foi recebido com acolhida humana, onde ele foi lá no departamento de Perecise e foi bem atendido, ele se sentiu acolhido, certamente isso marca as pessoas. Eu cito sempre um exemplo, quando eu converso com... Eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas da nossa empresa, de uma loja que... eu não lembro nem o preço mais do produto que eu comprei lá, mas eu lembro da forma que eu fui atendido. E muitos aqui conhecem isso, essa história. A gente quer gerar isso nas pessoas. As pessoas, nós queremos ter o cliente pela razão, porque ele quer estar conosco, mas também pelo coração. Nós queremos ganhar o cliente no coração. Porque o coração, você só entra se a pessoa permitir. O Luiz falou aqui, né, de uma coisa que ele aprendeu com os pais, né? Deixa os rancores, né, de lado, isso não nos leva a nada. Então, você toma essas decisões na sua vida, e quando você abre seu coração para uma pessoa que você gosta, que você se afeiçoou a ela, isso marca as pessoas. Nós queremos os clientes pelo coração. Quando ele for lá no seu setor, no seu lugar de trabalho lá, e você considerar isso, você olhar para esse cliente como dono da empresa, ter essa cabeça de dono da empresa e fazer isso para que ele fique conosco. É uma tarefa que não é tão fácil. E tem muita gente tentando fazer isso. Mas eu conheço muita gente aqui com muita particularidade. Talvez os mais novos, nem tanto, mas tem 11 anos que nós estamos juntos e eu sei da capacidade de cada um de vocês. Conheço muitos, inclusive, a história de vida. Nós já dividimos em muitas conversas isso. Conheço as dificuldades de cada um de vocês. Sei das barreiras que foram vencidas para vocês chegarem até aqui. E conheço também o desejo de vocês continuarem evoluindo. Pessoal, essa é a hora. Nós podemos e vamos sair na frente. O cliente vai olhar para nós e vai nos escolher porque ele vai se sentir bem nas nossas lojas. Ele vai se sentir realmente o mais importante dentro das nossas unidades. Tudo que está em torno, as melhorias, vão ser coisas que vai ser o acabamento de tudo isso que a gente está fazendo, que é o contato humano, de olhar nos olhos. Aquele cliente que encosta no balcão da frente de loja e você fala com ele, com o seu gesto, que ele é mais importante que você contar uma moeda. É aquele cliente que, mais idoso um pouquinho, que você fornece para ele um carrinho mais confortável. É aquele cliente que está com 3 produtos na mão e já está pesado, e você observou isso, sem que ele fale uma palavra, você vai lá e oferece para ele um carrinho. É aquele cliente que está procurando algum produto e você percebeu que ele não achou ainda, e você para de abastecer, e você para de fazer o que você está fazendo, e diz para ele com a